Quem foi Getúlio Vargas, né? Bom, primeiro trata-se do personagem mais controvertido da história política brasileira, sem dúvida alguma. Quer dizer, é um personagem político marcado por um traço de pensamento autoritário. As suas ações foram para o bem do Brasil. Tem a sua formação política marcada também por uma inversão do ponto de vista da institucionalidade política brasileira, quer dizer, em que elementos próprios do mundo urbano passam a prevalecer sobre elementos do mundo rural. Ele conseguiu construir no país uma grande infraestrutura. Quer dizer, o Getúlio Vargas interferiu nos mais diversos segmentos que compõem a sociedade brasileira. Apesar dos seus erros, ele proporcionou à população momentos econômicos favoráveis. Estabeleceu censura e repressão. Eu vejo realmente que foi um brasileiro que pensou no Brasil. Então o Getúlio Vargas empreende, a partir do golpe de 37, talvez a mais repressora ditadura que o Brasil já teve. Eu acho que Getúlio foi um grande estadista. Um político que, para bem ou para mal, e aí vai depender da visão de cada um, quer dizer, foi o elemento responsável por conduzir uma era da política brasileira que mudou a face do Brasil em termos políticos, econômicos e sociais. Isso é sem dúvida o grande legado do Getúlio Vargas, né? E aí você me perguntaria, houve uma revolução em 1930? E aí eu responderia, não foi uma revolução, mas depois disso tudo mudou. Interessante, quer dizer, não foi uma revolução clássica, tradicional, a revolução enquanto uma transformação da ordem radical da ordem estabelecida, né? Mas a partir da era Vargas, o Brasil passou por um profundo processo de transformação na sua ordem política, econômica e social. Porque em 29, diante do processo eleitoral em que nós tínhamos um acordo no Brasil da chamada República do Café com Leite. O que aconteceu? Que esse acordo foi quebrado. Só que esse processo eleitoral veio acompanhado de muitos problemas. Entre os problemas em destaque veio o problema das fraudes eleitorais. E no processo de fraude eleitoral nós tivemos uma das pessoas que se levantou, sendo apoiado diretamente por militares, sendo apoiado pela classe média e pela classe alta, que foi justamente Getúlio Vargas. Nós já tínhamos um modelo de política, ou do fazer política já caduco, que era aquele modelo da República Velha, né? Ou um outro fenômeno, outro fato político que ocorre no plano internacional, que é a crise de 29, que não pode deixar de ser esquecida. Quer dizer, a crise de 29 foi o elemento externo capaz de levar a um enfraquecimento da elite política que tinha o poder, as rédeas do Estado nas mãos, que era a aristocracia rural cafeira. Quer dizer, essa aristocracia tinha como, evidentemente, o café como principal produto de exportação e dependia, portanto, das vicissitudes, das oscilações do preço do café no plano internacional. E a crise de 29 foi esse elemento que causou a decadência dos preços e, consequentemente, e essa crise do café gerou uma crise da elite cafeira, da elite que sobrevivia do café. Então, os mineiros, insatisfeitos com essa quebra do pacto do café com leite, mas o ímpeto das oligarquias dissidentes, seja do sul, da pecuária, seja do nordeste, da cana e de outros produtos,
mais a classe média ascendente nas zonas urbanas, mais o movimento operário, mais o movimento da baixa oficialidade por meio do movimento tenentista, quer dizer, se articula em torno do mesmo movimento, que vai levar à queda do Washington Luiz em 1930 e a ascensão do Getúlio Vargas, né? Pois é, a Revolução Constitucionalista foi uma tentativa, quer dizer, em suma, foi uma tentativa da elite paulista de retornar ao poder a que haviam sido destituídos em 1930. Na verdade, o movimento de 32, ele vem travestido de uma reivindicação pela constitucionalização. Então organizaram um movimento que teria eco no plano nacional, ou seja, o país desde 1930 estava sem uma constituição, na medida em que, uma vez que o poder que ora ascende, ele tende a deslegitimar o anterior, o sistema anterior, porque senão ele não se legitima, né? Então Getúlio Vargas, quer dizer, deslegitimava o sistema anterior, mas não elaborava um novo, na medida em que consideramos a Constituição o principal meio de regular uma sociedade, né? E aí os paulistas levantam essa bandeira da reconstitucionalização para travestir, na verdade, o objetivo fundamental dos paulistas, que era retornar ao poder no plano nacional, que havia sido destituído em 1930. Digamos, o estupim foi o assassinato de 4 estudantes, né, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, do movimento estudantil paulista, numa manifestação lá contra o Getúlio Vargas, foram mortos pelas forças policiais do interventor de São Paulo. E que vai ser um momento crucial no governo Getúlio, onde ele então começa a responder à possibilidade de uma constituição no país, que vai acontecer em 1934, e que ela vai ter alguns ganhos. Entre esses ganhos, liberar diretamente a mulher a votar pela primeira vez, porque ela não votava. Então vai ser um momento importante na história do país. Quem vai ser o elemento responsável pela elaboração do plano Cohen vai ser justamente Olívio de Mourão Filho. Ele elabora um plano segundo o qual um alemão, um judeu, comunista, chamado Cohen, tramava, no caso no território brasileiro, um novo levante comunista. Depois descobriu-se que o plano Cohen na verdade era falso, não era verdade, havia sido forjado por Francisco Campos, especialmente por Olívio de Mourão Filho, para justificar, quer dizer, acentuar esse frenesi em torno do anticomunismo, no sentido de justificar o golpe de Estado que o Getúlio Vargas deu, que deu origem a um Estado novo. O Getúlio Vargas, primeiro, fechou o Congresso, dissolveu os partidos políticos, com exceção da AIB, Ação Integralista Brasileira, que perseguiu inimigos ou adversários políticos, ou considerados adversários, ou se não adversários, pelo menos figuras que representavam alguma ameaça. E que essa linha constitucional viria numa visão fascista, tá? Onde algumas ações, como prisões de grandes pessoas, importantes personalidades do país, entre eles Graciliano Ramos, o Estado passa a ter um papel de regulador da economia e da sociedade. E aí, nesse sentido, o Estado passa a ter, inclusive, um papel assistencialista ou um papel, digamos, de desenvolver políticas públicas no sentido de trazer melhorias para a sociedade como um todo. Não podemos negar isso também, né? Getúlio vai criar, em 43, por exemplo, a nossa legislação trabalhista, que é vigente até hoje. A CLT nossa com algumas mudanças, é claro, que não poderiam deixar de acontecer, do Getúlio Vargas, né, de 43. As empresas estatais, que durante grande parte da história econômica brasileira foram de fundamental importância e continuam sendo, mesmo que grande parte delas tenham sido privatizadas, né? O Getúlio Vargas, além disso, estabeleceu, por meio de organismos, estabeleceu censura e repressão, estabeleceu repressão por meio da criação de uma polícia política, criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda.
o repórter S, testemunho ocular da história. E atenção, senhores ouvintes, muito boa tarde. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a hora do Brasil deste dia 7 de setembro. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade, emocionante novela de Leandro Blanco. O Getúlio Vargas vai, aproveitando-se dessas novas tecnologias da informação, especialmente o rádio, vai passar a ter uma política voltada para a promoção do governo por meio desses novos mecanismos, né? Também o jornal escrito, que era bem utilizado à época. Então, em 40, o rádio era fundamentalmente, né, um instrumento de comunicação de massa no Brasil. No que tange a relação da rádio, a Hora do Brasil vai ser, sem dúvida nenhuma, né, o seu programa, sem dúvida nenhuma, foi o principal canal do governo para instituir a política que o governo tanto necessitava, que era justamente de levar a sua população, dentro de uma visão populista, as informações que o governo tanto precisava passar para o povo. O governo Getúlio se utiliza de um departamento, né, de imprensa, que é justamente, né, o DIP, e que a partir daí, esse instrumento que ele vai se utilizar para levar às pessoas informações controladas pelo Estado. O Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o organismo responsável pela construção e aí pela propaganda do próprio regime, do Estado Novo, né? E no sentido de propagandear as ações do regime. Então a ideia naquele exato momento era fazer com que a imprensa estivesse vinculada completamente ao governo, que não houvesse nenhum tipo de liberdade maior da própria imprensa, tá? Se não a imprensa governamental, que fizesse então uma nova imagem do governo diante da realidade que se vivia, principalmente em se tratando do governo do Estado. Sem dúvida nenhuma que a proposta era de popularizar a informação, mas sob a ótica governamental. Então, sem dúvida nenhuma que para o governo foi de instância, sim, das mais importantes naquele momento, porque eu tiraria a ideia do governo ditatorial para um governo populista, porque na verdade a ideia era um governo popular. Toda a política de visão imperialista de Hitler, Mussolini, Hirohito, né, onde a grande oportunidade que eles teriam de dominar completamente o planeta, vinha acompanhada de uma visão autoritária. Por infelicidade de Getúlio Vargas, podemos colocar sobre essa ótica, porque se a política era autoritária no seu governo, também era autoritária a ação de Hitler. E quando ele perde a guerra em setembro, que ela termina, em 2 de setembro de 1945, o que vai acontecer? No governo brasileiro não existia mais a sustentabilidade da ação autoritária. Então a população começa a reagir diante dos ventos democratizantes que vinha da Europa. Então era fundamental que houvessem mudanças. E nessas mudanças há uma reação da sociedade, há uma reação dos militares, ocorre então a deposição de Getúlio Vargas, que vai evidentemente, né, logo em seguida vão ser chamadas eleições presidenciais. Eleito Eurico Gaspar Dutra. Quando a gente pega o primeiro discurso de Fernando Henrique Cardoso em 1994, que ele faz ao Senado, o pronunciamento que ele faz, ele coloca que a era Vargas havia chegado ao fim. Então a gente observa, né, que essas visões antagônicas, né, as visões antagônicas de Getúlio, vêm acompanhadas de contradições. Mas eu não tenho dúvida que Getúlio teve uma importância muito grande no país. Em termos numéricos, Getúlio Vargas torturou muito mais, caçou muito mais, prendeu muito mais, exilou muito mais. Não podemos negar o papel do Getúlio Vargas no processo de diversificação da economia brasileira, seja na agricultura, seja na indústria. Uma visão nacionalista onde nós tínhamos verdadeiramente ali, naquele exato momento, no período histórico, dizer:
Eu sou brasileiro. Então a gente pode colocar ele como uma figura que foi essencial para o desenvolvimento econômico, social e político brasileiro, não podemos negar, e ao mesmo tempo podemos colocar ele também como uma figura que foi um ditador, que reprimiu, que matou, que exilou, que cometeu atrocidades, né, como não poderia deixar de ser. Mas então o Getúlio tem essa ele é um sujeito multifacetado, né? Acho que é por isso que ele se tornou mito.